Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor, pelo canal do Consciência Hebraica, e hoje eu quero conhecer mais a fundo um dos filhos de Jacó. Bom, até agora a gente viu a história de uma grande família. A gente conheceu Adão e Eva, que tiveram 3 filhos, e a descendência que nos interessa se segue por 7, que vai ter um filho que vai ter um filho que vai ter Noé, que tem 3 filhos, e a descendência que nos interessa se segue por 100, que vai ter filho que vai ter um filho que vai ter um filho que vai chegar em Abraão, que vai ter Isaac, que vai ter Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Ora, Israel é o nome hoje de um país, de um grande povo. Porque é justamente com Israel que aquela promessa dada a Abraão de que a sua descendência seria tão numerosa que ela seria incontável tanto quanto as estrelas do céu, começa a se desenhar. Por quê? Porque Israel tem muitos filhos. E a gente conhece alguns filhos, a gente já mencionou alguns filhos, a gente já conheceu Ruben, Simeão, Levi, José, a gente foi mais a fundo na história de Diná, a gente viu o lindo nascimento de Benjamim, a gente mencionou também um filho, um personagem chamado Judá, e é ele que vai ser o protagonista dessa história de hoje. Mas não só ele vai dividir o palco com mais alguém. Muito bem, Judá, ele se casa e tem 3 filhos. O primeiro filho, primogênito, ele também se casa com uma mulher chamada Tamar. E é ela que vai dividir a cena na história de hoje com Judá. Muito bem, então, esse primogênito ele não era muito bem visto aos olhos de Deus. E aí a história conta que Deus abrevia a vida desse primogênito. E aí Tamar fica viúva. Existia uma lei tradicional, que na época era dada de maneira tradicional ainda, porque ela ainda não estava escrita na pedra, que se chamava Lei do Levirato, onde um irmão, um homem, quando ele morria e deixava uma viúva, essa viúva imediatamente se tornava a esposa do irmão seguinte, né? Na linha do tempo sucessória, o irmão mais velho seguinte, que no caso, como eram 3 irmãos, era o irmão do meio. Então, Tamar passa a ser a esposa desse irmão do meio. Ora, essa lei não estava escrita ainda, porque ela só acaba sendo escrita lá na frente com Moisés, com a lei mosaica, né? Então, essa lei, ela era aquela lei da tradição, do oral. Lembra que a gente falou nos primeiros vídeos, que na época era aquele avô contando para o neto: olha, meu neto, toda vez que eu fui por essa direção, não fez muito sentido para mim, eu encontrei escuridão. Agora, toda vez que eu fui por esse caminho, encontrei luz. É um pai contando para o filho que aquele caminho fazia sentido, e aquele outro caminho, na experiência dele, trazia a morte. Então, era uma lei muito respeitada. Era uma tradição que era passada e que organizava aquela população. Então, isso é respeitado, né? Aquela mulher Tamar, ela se torna a mulher, então, agora não mais do primogênito, porque ele havia morrido, se torna a mulher do irmão do meio. Só que esse irmão do meio, chamado Onã, ele era muito egoísta. Porque ele sabia que, segundo essa lei, todos os filhos que eles tivessem juntos não ia ser dele. Esses filhos seriam do irmão mais velho. Ele carregaria o nome do irmão mais velho. Então ele queria que se fosse para gerar descendentes, que fossem descendentes dele, e não do irmão. Então ele nunca concluía o ato sexual com a mulher. Tanto que o termo onanismo vem justamente de Onã. E isso, obviamente, não foi bem visto por Deus, e Deus também abreviou a vida de Onã. Aí nesse momento, levanta um alerta ali para Judá. Judá, ele fica com medo, ele fala: olha, eu já dei 2 filhos para desposarem a Tamar. O problema está em Tamar. Os 2 filhos que se casaram com ela morreram, o problema é Tamar. Então ele teria que entregar o 3º filho, mas ele não faz isso, justamente por medo. Ele fala para Tamar o seguinte: ó, Tamar, ele dá uma enrolada em Tamar, ele fala: Tamar, volta lá para casa dos seus pais, espera um pouquinho, deixa esse meu 3º filho crescer um pouquinho mais, se desenvolver, aí eu te entrego como seu marido. Pode ser? Segura lá um 10. Ela vai para outra região, ela vai para a região da sua parentela e aguarda. Ela espera. Olha, esse filho cresce, se desenvolve, e Tamar observa que ele não está sendo entregue como seu esposo. Judá não cumpre essa promessa. E aí ela, de uma maneira muito perspicaz, muito inspirada, ela tira sua roupa de viuvez, coloca um véu, coloca uma roupa diferente e vai para a beira da estrada, porque ela sabia que quem passaria por lá era Judá. Não era nem esse irmão, esse 3º irmão que deveria ser seu esposo, é o próprio Judá, que naquele momento já estava viúvo, ele já havia perdido a esposa.
E aí, armada toda uma situação que aquele homem sozinho, agora livre e desimpedido, olha aquela mulher e tem uma atração muito grande, quer se deitar com ela. E aí ele pergunta para ela, o que eu preciso te pagar, o que eu preciso te dar para eu me deitar com você? Ele acha que ela é uma prostituta, inclusive. Ela vira, eles fazem uma negociação, mas ela pede 3 coisas de maneira mais clara e explícita. Eu quero o seu cajado, eu quero a sua corda e o seu selo. Olha, cada um desses objetos tem um símbolo muito forte atrelado a eles, mas eu quero me atentar mais ao cajado. O cajado era muito usado por pastores para juntar suas ovelhas. Ora, Jesus, repetidamente, ele é uma metáfora de um bom pastor que reúne as suas ovelhas. Então o cajado tinha um símbolo de autoridade, de cuidado espiritual muito grande. É com o cajado que Moisés fere a terra e o mar se abre, que ele fere uma pedra e água é derramada para matar a sede de toda uma população, de todo o povo de Israel, de todos os israelitas. Bom, então o cajado tinha esse símbolo e Judá, ele entrega esse cajado para uma mulher que inclusive acha que é uma prostituta, ele nem sabe quem é direito, ele entrega. Ele entrega esse objeto, mostrando talvez um desleixo espiritual da parte dele. E isso acontece. E ela guarda então esses objetos e ali, naquele momento, Judá não sabe que ele está se deitando com Tamar. Ele não sabe que é Tamar que está ali. Por quê? Porque na época fazia parte do rito sensual as prostitutas estarem com um véu, principalmente determinadas categorias de prostitutas. Então ele não sabia que era uma familiar dele, que na verdade era a esposa que foi do primogênito e depois do filho do meio, que deveria ser do terceiro filho agora. E aí alguns meses se passam e ela começa a apresentar a barriga da gravidez. E aí vão contar para ele: ô Judá, lembra ali a esposa dos seus filhos? Então, ela engravidou e a gente não sabe de quem. E aí, segundo a tradição, ela deveria ser morta. Judá fala o seguinte: então mata ela. Aí antes dela ser morta, ela para tudo, ela fala: pessoal, para tudo, olha aqui, ó. Ô Judá, o homem que me engravidou é o dono desse objeto, desse objeto, desse objeto. Aí Judá vê que o pai era ele. E aí sabe o que ele reconhece? Ele vira e fala: olha, Tamar foi mais justa do que eu. Porque ela tinha um direito e eu não dei esse direito a ela. Então ele reconhece justiça em Tamar. E realmente Tamar tem um filho, esse filho nasce, e é esse filho que vai fazer parte da ascendência do Cristo. Olha, Deus, ele monta toda uma situação ali, uma dinâmica, porque parecia que tinha que ter a genética de Tamar ali no meio. Parecia que o sangue de Tamar tinha alguma coisa, algum gene, algum DNA, alguma característica de Tamar que tinha que estar no sangue do Cristo, tinha que estar em Jesus. E Deus então monta toda uma situação que pra gente, no primeiro momento, pode parecer estranha, de mentira, de confusão, de prostituição, inclusive. Mas sabe para que serve isso também? Pra gente querer parar, pra gente parar de querer colocar Deus nas caixinhas que a gente tem construído ou nos padrões que a gente acha que ele tem que se encaixar. Deus é extremamente complexo para cumprir com o que a gente acha que ele deve ser ou que a gente acha que ele é. E é muito interessante ver essa ação toda se arquitetando para que Tamar fizesse parte da árvore genealógica do Cristo. Porque ela faz parte. Ela acaba sendo uma das grandes matriarcas desse povo de Israel. E Jesus carrega em seu sangue uma característica genética direto dessa mulher. E olha, não é só ela que faz parte de uma maneira ali um pouco mais surpreendente da cadeia genealógica do Cristo. Tem uma outra mulher que realmente é uma prostituta mesmo, que também é uma das matriarcas do Cristo. De novo, Deus não está na nossa caixinha, ou Deus não está dentro das nossas definições preconceituosas. Ele realmente é muito mais complexo, ele está sempre pronto para nos ensinar alguma lição. A gente pode ter todas as dúvidas, a gente sempre tem todas as perguntas, mas graças a Ele, graças a Deus, Ele sempre tem todas as respostas, todo o tempo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem deixar o seu like, algum comentário, se inscrever no canal é muito importante pra gente. Valeu!